Assim, a gente consegue com que essa união de forças, tanto das pessoas que são residentes, né, da nossa zona rural, mas também do poder legislativo, para que a gente possa, né, instigar uma solução, conversar com a empresa responsável com a nossa distribuição de energia, para que a gente possa entender e buscar uma solução que seja benéfica, principalmente para a população que precisa tanto do uso dessa energia e muitas vezes está sendo lesado. Né? Entender também a parte da empresa, eu acho que a gente está aqui para conversar e ter um bom diálogo, que é com o equilíbrio que a gente vai conseguir resolver as coisas. Agradecer ao presidente desta casa, da Câmara Municipal de Marabá, que recebeu o convite dessa reunião, né, e eu pedi para ele acompanhar a gente, né, porque além da importância também... Então é isso aí, correndo atrás aí, ver se a gente resolve essa situação. Obrigado. Olá, bom dia a todos aí. Me chamo Sócrates. Hoje estou como líder de manutenção do Polo Marabá, aqui da região do Polo Marabá. Agradeço aí até pelo convite e a oportunidade também da Equatorial esclarecer os fatos e o seu compromisso, que é a melhoria contínua no fornecimento de energia. Tá? Então, me coloco à disposição e vamos aí com o objetivo de buscar as soluções que necessita ser feito. Tá? Agradeço aí novamente, né, a presença de todos e, como falei, me chamo Sócrates, sou líder de manutenção aqui do Polo Marabá, né? E aí eu anotei aqui, até para a gente poder falar um pouco, assim, falar sobre os núcleos e, de fato, todos estão interligados, até eletricamente falando, tá? Eletricamente falando. Cajazeiras, que é ali um circuito vindo da subestação de Itupiranga, e se tem novo repartimento que falou, talvez eu nesse primeiro momento eu não vou conseguir falar com propriedade, tá, em relação a Tuerê, porque já foge Tuerê, lá no repartimento, pertence ao polo de Tucuruí, né? Eu aqui posso comentar com mais detalhe o que está acontecendo, que de fato existe uma ocorrência que, de fato, como eu falei, ela é interligada eletricamente e que está afetando Vila União, Vila Santa Fé, Cruzeiro do Sul, Três Poderes, aquela região toda. E às vezes, quando a gente tem algum tipo de ocorrência nesse circuito, a gente fala de flexibilizar a manobra, interligar circuitos, né? Isso é um meio de você diminuir impacto, diminuir falta de energia e com isso às vezes acarreta não a falta de energia, mas naquele período o nível de tensão ele não fica ali adequado. É fato nesse sentido. Então a gente desde o início do ano aqui a gente está tendo um problema no circuito que atende Cruzeiro do Sul ali e Três Poderes Três Poderes é depois da Vila União, se eu não me engano. Antes. Depois da Santa Fé, as Três Poderes. Três Poderes, depois é a Vila União. Da Vila União para frente é a Vila Capitã de Abreu, né, de Cruzeiro do Sul, e tem mais uma, Vitória da Conquista, eu estou falando o nome porque às vezes tem outros nomes populares, né? Toda essa região que eu falei aqui à frente, o fornecimento de energia, ela vem lá de Paraupebas, né? É um circuito que vem lá de Paraupebas. E nesse circuito a gente tem a necessidade de instalar alguns equipamentos, falando popularmente aqui, alguns equipamentos auxiliares para que se mantenha o nível de tensão adequado, né? Aí nesse início de ano nós tivemos, devido ao período das chuvas, uma ocorrência que ocasionou a avaria desse equipamento, tá? Falando de nível de tensão. Fora isso, nós também tivemos ocorrências nesse circuito que sai de Paraupebas, que atende a Vila União, Cruzeiro do Sul, lá a Vila Capistano de Abreu, nesse sentido. Quando nós temos qualquer tipo de ocorrência que é a falta de energia,
eu tenho ali um circuito que, vamos dizer assim, interliga esse bloco de carga. A quantidade de clientes que nós temos no circuito, é esse que eu falei, são quase 7 mil clientes. Quase 7 mil clientes. E quando existe alguma ocorrência que ocasiona a falta de energia, que desde Paraupebas até, a gente chama ali, nome popular, pé de galinha, ali, quando a gente sai, não é isso? Quando a gente sai... Marinês. Isso, quando a gente vem por lá, são 95 quilômetros até ali. E para otimizar, alguns aqui falaram desde a época de 2000, que houve o fornecimento de energia, toda aquela região, a energia era fornecida por um único circuito vindo aqui de Marabá. E aí foi feita a construção de um outro circuito em paralelo, que é esse que eu estou mencionando aqui, e que levou o fornecimento de energia expresso até essa referência que é 95 quilômetros de Paraupebas, né? Então, de fato, nós tivemos uma ocorrência realmente, e inclusive falou-se agora há pouco de Santa Fé, né, que houve a quebra dos postes lá. E aí, por que eu estou associando isso? Porque, de fato, realmente o fornecimento de energia nesse período, que desde o início do ano, mais ou menos aos 15 dias, nós estamos tendo uma certa dificuldade na realização da recomposição. Os postes lá nós concluímos ontem. Os postes. Foram 8 postes que quebraram devido a uma grande água, um grande porte que caiu, quebrou 8 postes. E eu estou desde uma semana tentando recompor lá. Mandando caminhão. Às vezes eu consigo. Foi, eu reconheço, foi. Mas assim, não desculpa, é só justificando. Eu não consegui ter acesso. Eu estou falando até, eu agradeço a oportunidade, porque até eu posso falar com propriedade no detalhe, porque qualquer tipo de ocorrência de forma relevante, eu acompanho, até porque sou responsável nesse sentido. Então fizemos várias tentativas. Posso dar só uma palavrinha rapidinho? Só uma perguntinha. Deixa eu te falar. O senhor conhece a região até nas Quatro Gomes? Conheço. Beleza. É só isso. Conheço. Né? Então, assim, e aí fizemos várias tentativas de recompor, porque parte desse circuito estava interligado aqui na região de Cruzeiro do Sul, Vila União, e com isso afeta, não está previsto para que tenha essa absorção da quantidade de clientes. Só esse circuito que atende Santa Fé, Três Poderes e a região toda a zona rural, são mais de 3 mil clientes. Santa Fé? Eu estou só fazendo um relato do problema e logo após, fazer uma linha do tempo e logo após eu vou aquelas vilas que são posterior, que são vilas até um pouco menores, uma Maravilha, Macacareca, Vila Seca, né? Plano Dourado. Aquelas vilas que são mais posterior à Vila Cruzeiro do Sul, que é as Quatro Bocas, também é o mesmo circuito? Até Vitória da Conquista, um pouco mais à frente. Depois de lá, vem com um novo repartimento. Já é o circuito que vem lá de novo repartimento. A gente observa aí que são distâncias consideráveis. E o que nós fizemos ao longo desses anos e a gente vem fazendo, né? Possibilitando a flexibilização, que anteriormente, quando se faltava energia, não tinha possibilidade nenhuma de você interligar. É como se uma ponte quebrasse e você teria que buscar outra alternativa para poder acessar. E hoje a gente já tem várias possibilidades de interligação. Isso já foi sim um avanço, porém, quando existe esse tipo de ocorrência, o nível de tensão ele não fica adequado, que às vezes alguns tipos de equipamento acabam não funcionando, tá? Então, assim, a região que a gente mencionando aqui em relação a Cruzeiro do Sul, que é o maior bloco de carga, podemos assim dizer, a região lá, ela de fato, nós tivemos e ainda está pendente, associado à quebra dos postes. E aí, de fato, houve uma sequência desses 15 dias de uma qualidade de fornecimento que não estava legal de fato. Mas você disse que essa energia
ela não vai daqui, ué. Vai para Paraupeba não vem energia para a Vila para Santa Casa. A energia daqui de Marabá atende até a Vila Três Poderes. Pois é, e é outra rede de lá já. Não é essa que você está pagando carro de esporte aí, não. Não tem nada a ver com isso aí, não. Não, eu estou explicando aqui. Logo vai de mijar, será? Bem provável. Desculpa, talvez, não sei se vocês estão entendendo o que é interligação. Que hoje tem a possibilidade, É assim. que eu estou entendendo, é de interligar os dois. Se der problema num, pega o Paraupeba. Aconteceu o problema dos 8 postes que quebraram. Para a vila não ficar sem energia, ele interliga em outro circuito. Por isso que dá aquela a tensão, ela fica fraca, né? Então a gente tem a possibilidade de interligar em outro circuito que esteja ali próximo àquela vila. Estou falando da zona rural, mas acontece também na zona urbana, tá, pessoal? Quando ele fala interligação, é para você não ficar totalmente sem energia, tá? Seria bom só para informar esse acesso que a gente não teve, né? Por isso que demorou da resolução dos 8 postes, tá? Vou deixar Uma forma de saber quando falta energia, de forma às vezes individual, quando não sai o alimentador, é quando o cliente abre a reclamação de falta de energia. Eu até mencionei bem antes que quando falta energia em Carnaveira e a gente fazendo manutenção lá, falta energia, eu não consigo, se eu não levar equipamentos lá para fazer comunicação via satélite, eu de fato não consigo fazer comunicação. E a Equatorial, assim, quando tem mais de 2 reclamações de falta de energia, nosso sistema já é parametrizado para que vire uma que a gente chama de coletiva. E aí, de fato, a gente prioriza a ocorrência lá. Inclusive, o circuito que é o circuito que atende Cruzeiro do Sul, chamamos de, eletricamente lá no nosso circuito, Carajás 4. O circuito Carajás 4 lá já iniciou desde a semana passada a equipe de limpeza de faixa. Foi feito ano passado e que vai até lá a Vitória da Conquista, foi feito ano passado e iniciou já esse ano já a limpeza de faixa, porque nós somos da região norte, né? Região norte, e o principal ofensor que causa falta de energia é a vegetação. É a vegetação. Então a gente trabalha com as equipes de retirada de vegetação, tem uma equipe especializada que é a limpeza de faixa, e falando do Carajás 4 que vai até Cruzeiro do Sul, semana passada já iniciou, pela importância que é o circuito de Carajás 4. Mas a moça ficaram até sem palavra para responder, porque eu fico assim, sobre os gatos, vocês têm que ter sua equipe lá para verificar isso, tem que ir lá, ficou, já foi de 20 carros no tempo do Uno, ia de 20 Uno lá fiscalizar, cortar e religar, né? O pessoal, uma campanha de uma unidade móvel na rua para atender aquelas pessoas irem. Agora você dizer que nós estamos sendo prejudicados por causa de gato e por abrir chamada para ligar, se os fiscais de vocês, os representantes ou os caras que trabalham lá, os senhores que trabalham lá, moram em Cruzeiro do Sul, né? Estão lá para ver isso, precisa de abrir chamada para poder ver a situação que nós estamos passando ali, que a população passa ali, ô Sócrates. Então, eu fico pensando em um tempo lá atrás, eu cheguei ali em 2012 e nunca mudou. Será que é só por causa de abrir chamada que tem que consertar essa energia lá, senhor? Cheguei em 2012 e vem sempre assim, agora ultimamente arruinou mais, tá passando de 4 dias, eu não estou morando lá, mas tem coisa lá e fico falando com os amigos, vejo no grupo. Então, Sócrates, eu quero que vocês vejam isso e fiscalize o pessoal de vocês lá, porque tem pessoas que trabalham na Quatro Boca, na Equatorial, que eles são a favor do gato. Tem funcionários de vocês dentro de Quatro Boca e em região, que eles são a favor, eles nem querem que tire o gato. Eu digo isso porque já chegou na minha porta, né? Não, deixa do jeito que está e vamos acertar e isso aqui. Então vocês têm que fiscalizar, tem que colocar fiscais dentro da empresa, pessoas para ir
né, nas vilas e melhorar essa situação. Não vamos esperar abrir chamada para poder resolver essa situação só. E a todos, tá? Só isso mesmo. Obrigado. Perfeito. Assim, só reiterando, né, o fluxo junto à Equatorial, né? Para a gente saber que está faltando energia, precisamos que seja feito um registro. A Vila Cajazeira tem 1.500 clientes. Vou dar um exemplo da Vila Cajazeira. Falei que o circuito que atende Cruzeiro do Sul, Vila União, tem quase 7.000 clientes, 6.800 clientes. O circuito que atende aqui em Santa Fé, aqui em região, tem 3.000 clientes. A falta de energia, quando aconteceu lá em Cajazeira, tivemos 6 ou 8 clientes que abriram a reclamação lá. Só não estaria a recomposição mais demorada se a gente não tivesse instalado os irrigadores. Com os irrigadores, que eles atuam, eles sinalizam como proteção, a gente já, de prontidão, já dá velocidade na recomposição do sistema. Porém, tem circuitos que não têm irrigadores. A área rural é enorme. Nós só vamos saber que você está sem energia se você nos disser. Nós só vamos saber se você está sem energia se vocês nos disserem como abrir um registro. O fluxo, o procedimento que existe. Até para respaldo de vocês. A gente tem vários órgãos que tomam ações através de número de reclamações. Então, assim, como eu falei desde o início, até relatei o problema que aconteceu na região aqui e informei a tratativa que está sendo dada em relação a essa reunião, até para que, de fato, não saímos daqui sem um objetivo que foi dado. Vamos fazer essa subestação lá não. Qual é o andamento para a gente conseguir, junto com a Câmara de Vereadores de Repartimento, aqui de Tupiranga e Marabá, para a gente buscar a melhoria da região, porque a gente sabe que o sofrimento lá, eu como representante do povo na Câmara... Eu não entendi a primeira fala do senhor. Não vai duas redes, né, aqui em Marabá e Paropeba, se encontra lá na região do Rio Preto. Aí quando já vão fazer um trevo lá, uma subestação, uma mini industrialização que puder avançar a energia da nossa região. Avançar não pode dar um vento, falta energia, não pode chover, falta energia. Então é bem complicado. Eu fico lá, né? Eu estou representando aqui. Assim, vamos lá. Eu entendo a observação que o senhor faz em relação à subestação. Vou tentar te explicar um pouco. Eletricamente, os circuitos eles saem da subestação e é onde que vocês estão interligando. O que ocasiona a falta de energia são os circuitos, não é a falta de energia ocasionada pela não existência da subestação, é o circuito ao longo de rodovias, estradas, é ali que acontece o problema. E o que nós da Equatorial devemos fazer é intensificar cada vez mais as manutenções preventivas. E no setor elétrico, a gente, para melhorar cada vez mais, para modernizar esse circuito, ainda mais sendo ele rural, nós amanhecemos aqui dentro de Marabá chovendo. Não teve um circuito que teve interrupção dentro da região aqui de Marabá, não teve nenhum. Estou monitorando aqui o sistema, não tivemos nenhum. O senhor que me informou aqui que está com uma falta de energia lá em Cruzeiro do Sul. A vila mesmo toda? A vila lá em relação a lá sem energia. Mas o que nós devemos fazer é continuar investindo em manutenção preventiva e modernizando o sistema, modernizando o circuito. Isso é normal em qualquer circuito que ele seja ele rural ou urbano. E aí, para isso que nós estamos fazendo, tá? Investindo em instalação de irrigador, instalação de BRT, fazendo novos pontos de irrigação. A Cecília aqui mencionou o que nós estamos agora fazendo, mudando boa parte do nosso time. A gente sabe muito bem que qualquer resultado hoje que você tenha, você se constrói com pessoas.
vai em Cruzeiro do Sul, a equipe que vai ter lá vai ser própria, a equipe de Santa Fé lá vai ser própria, então a gente vai com isso ter ganho na sociedade, a população vai ter ganho com isso também, tá? Só para finalizar aqui, a construção de uma subestação, ela é muito demandada pela carga instalada, pela quantidade de carga instalada, né? Hoje, vou dar um exemplo aqui dentro da cidade de Marabá, hoje nós temos 3 subestações, apesar que uma delas é estratégica, ela é uma subtransmissora que acaba enviando energia para outra região aqui do sul do Pará, aqui, né? Xinguara, enfim. Outro exemplo é Tupiranga, a cidade de Tupiranga, que existe uma subestação. Ainda no momento a gente não tem uma demanda suficiente para que, vamos dizer, ali na Vila União, Três Poderes, a gente constrói ali uma subestação, porque uma subestação ela requer demanda, carga instalada nesse sentido. Então, até o momento ainda não existe uma carga instalada suficiente para que tenha demandado uma subestação, falando tecnicamente, tá? Maiara, deixa eu fazer um agradecimento especial por estar representando a gente e provocar essa reunião. Tá? Ou seja, eu vejo assim, é uma necessidade tão grande da população, acho que do Pará, mas principalmente da nossa região, que é aqui sul do Pará. Tá? Eu vejo talvez falha até do governo do estado de não cobrar mais da Equatorial, tá? Ser mais proativa, tá? Produzir melhor aquilo que a gente depende da energia, começa todos os benefícios que vêm a partir de uma região que está em crescimento, começa através da energia e estrada principalmente. É claro que tem educação, tem segurança, tem tantas outras coisas, mas eu vou lembrar uma fala do Pedro José, há muito tempo, às vezes você nem lembra, mas ele falando assim, se nas 4 bocas a gente tivesse estrada e energia, o resto os trabalhadores fazem, produz, sabe produzir, sabe como levar, fazer a economia da cidade movimentar. Tá? Então isso é muito, vocês veem a importância que tem a energia na nossa região. Através dela, claro que a estrada precisa ser de boa trafegabilidade. Tá? Mas vamos falar principalmente, eu tinha 2 perguntas para fazer aqui, uma delas foi a que a Sula fez, sobre a subestação, você já explicou, tá? E eu ainda vejo com ressalva a sua resposta, eu acho que ainda vai ter que existir, porque toda cidade grande tem que ter uma subestação. Por que a demanda que a gente tem lá hoje, por que vai resolver o nosso problema sem uma subestação? Se ela precisa existir nos grandes centros. E lá a demanda nossa é muito grande. Outra coisa, você falou sobre o regulador, né, que precisa ter. Nós lá não só temos falta de energia, mas o Ronaldo estava me lembrando que a gente tem uma oscilação muito grande. Ora funciona com pouca energia ou não funciona, outra hora demais, excesso de energia. Então isso também, aí queima geladeira, queima os freezer, a gente tem câmara fria lá, nós tem loja, eu sou comerciante lá nas 4 bocas também, além de ter propriedade rural. E lá a gente tem um motor, um gerador de energia, porque senão as vacinas que a gente utiliza, nós revendemos lá para o pessoal que tem gado, tem propriedade rural, estariam todas comprometidas se a gente dependesse só do serviço da Equatorial. Então a gente teve que criar uma estrutura particular dentro da empresa, dentro da loja, com câmara fria, com motor, com tudo, senão tudo isso ia ficar comprometido. Então é a questão que a gente está trazendo para vocês aqui. Pode ser que a gente está aqui chovendo, isso é chovendo molhado. Todo mundo já sabe dessa situação que você está falando, Cláudio? Eu sei que sabem, sim. Só que se a gente não tomar uma atitude, quando é que vai começar a fazer? Viu, Maia? Quando é que vai começar a fazer aquilo que a gente realmente está precisando? Eu vi relato, a gente aqui falando de 2012, os problemas são os mesmos. As estruturas que a Equatorial tem, que na época era selva, são as mesmas, praticamente até hoje. Os linhões são os mesmos. E a outra pergunta, só para finalizar aqui, é se não existia a mínima possibilidade, por exemplo, aqueles linhões que passam lá nas 4 bocas, que vem da Belo Monte, não tem uma chance de rebaixar um linhão daquele e atender aquela região? Desculpa até ser direto assim, aquelas linhas de transmissões, elas vão para outras hidrelétricas, né, subtransmissora, não existe, até porque também isso é uma demanda do próprio governo federal, de Minas e Energia.
investimento para poder rebaixar uma tensão daquela é um investimento que seria altíssimo, e isso é de interesse da União. Entendeu? Mas, assim, é só. se existir. Eu sei que é um desejo, e até falando da própria área, quanto mais tivermos, melhor, mas eu entendo que isso é algo estratégico federal, tá? Sobre essa situação. Só que, querendo ou não, aí eu estou te falando aí você está falando do governo federal, mas eles foram lá, passaram vários milhões lá dentro das nossas propriedades, dentro da propriedade de tanta gente lá, deixou esse serviço que deveria ser utilizado também para a comunidade lá, e no entanto não é possível. Olha para você ver, passa lá quantos quilowatts de energia que passa lá em cima das nossas casas lá e não pode ser utilizado, a gente sofre com pequena demanda se comparar com o que passa lá em cima. Finalizei. Muito obrigado, deputado, Mariano, mais uma vez, e o pessoal das Quatro Bocas que nos aguarde lá, né, Dom Cleber? Isso aí. Alguém quer falar? Bom dia, eu quero falar em nome aqui das pessoas que estão nessa live e que estão vendo essa reunião aqui, participando. A pergunta que todo mundo já fez: se há ou não a possibilidade de ter essa subestação. E você respondeu que não, é isso? Então, o que nós temos que fazer? Eu acho que é partir do que o presidente falou, abrir uma CPI, né, para buscar força, porque nós não vamos aqui se acovardar. Eu tenho um ditado que eu falo: eu não vou esperar meu filho de 6 anos, Nicolas, fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu tenho que fazer por eles enquanto a gente há chance e há oportunidade. A outra pergunta é saber se aquela equipe que está lá é compatível pelo tamanho da demanda, com apenas uma Hilux, sem um caminhão MUC e com apenas uma secretária. E a gente vê o esforço dele lá, e eu que sou empreendedor nesse segmento de trabalhar com várias equipes, sei que não é o suficiente para aquela equipe. Então eu queria que você respondesse se é possível afirmar isso que eu estou falando sobre a subestação e a capacidade de operadores, ou seja, de colaboradores naquela região que tem 7.000 clientes. Tá, eu respondi sobre a subestação porque a gente entende que qualquer tipo de infraestrutura que se faz, ou um tanque de peixe, ou um resfriador, tudo é feito dimensionado com aquilo que você pretende fazer, né? A gente deu aqui um exemplo para poder ficar um pouco didático. A subestação, para se construir uma subestação, ela precisa de uma demanda específica, de uma carga instalada, uma quantidade bem maior. E, tecnicamente falando, lá não temos essa demanda nesse sentido. E aí, voltando para o objetivo de todos nós aqui, né, nesse sentido, que é a melhoria, a qualidade contínua do fornecimento, mesmo tendo uma subestação, vamos dizer assim, se continuasse com a situação que estão sendo relatadas, não ia resolver, pessoal. Estou falando aqui de uma situação, é a mesma coisa que se tivesse uma criminalidade lá, tem uma delegacia, mas mesmo assim continuasse. O problema às vezes não é ter a delegacia, né? É as ações que tem que ser feitas lá, focada num tipo de problema. O circuito que tem lá, ele é específico, é um circuito rural, que é equatorial. A gente falou aqui desde 2012, eu trouxe um dado aqui, a quantidade de vezes que faltava lá em 2012, só tinha um circuito, outro já tem mais outro circuito para lá, fora a flexibilização que a gente tem para poder energizar. Se eu falou em 2012, eu vim para Marabá aqui em 2012, quando faltava energia lá, passava-se 3, 5 dias só para recompor o circuito principal. Aí ficavam 4, 5 equipes lá, manobrando, não tinha telefonia, toda uma dificuldade. O tempo que já se passou, e o tempo que já se modernizou, e o tempo que já se melhorou. Entendo que é equatorial e ela entende muito bem disso, que a cada tempo a gente precisa avançar, exige uma velocidade. A área rural hoje é forte, hoje a área rural aí tem laticínio, tem supermercado, na Cruzeiro do Sul lá. Então a gente sim, a equatorial, ela entende isso e ela deve continuar e acompanhar esse crescimento. E aí, como foi falado, na próxima oportunidade a gente vai trazer dados, que é quantas vezes faltou energia,
qual foi o tempo médio de falta de energia, o que a gente já se fez. Eu também aqui chamo a atenção para a gente poder cada vez mais estreitar esse relacionamento. Me coloquei desde o início aqui, existe o problema, a gente tem aí, quem vai olhar o circuito, é uma teia de aranha lá, né? São 7 mil clientes, então em algum local, algum ramal existe problema, vai faltar energia de fato. E a gente colocou, tem a equipe lá, a Cecília mencionou, a equipe lá vai ser própria, com isso mais qualidade, terá mais suporte em relação a isso. Exatamente. E assim, toda necessidade quando existe de caminhão é feita a disponibilidade e a estratégia para poder suprir lá a região de Cruzeiro do Sul. Então assim, a gente nos coloca à disposição, está deixando aqui meu telefone, em qualquer situação, para que a gente possa realmente estreitar e resolver os problemas que possam existir lá. Eu relatei logo no início aí da reunião o fato que aconteceu lá em relação para a região do Cruzeiro do Sul e Santa Fé, que a gente espera que tudo ocorra bem e que se normalize no dia de hoje, para que a gente possa realmente ter, até se acontecer uma próxima reunião, ter um feedback de vocês se melhorou ou não. Em relação a isso, para a gente poder realmente de forma transparente aqui a solução do problema, buscar a solução do problema. E dizer que a Equatorial, o meu número e eu, Cecília, estou à disposição da senhora e dos demais vereadores e a quem quer precisar, tá? E sempre que nos chamar, nós estamos aqui também, tá? Para fazer um serviço melhor, tentar melhorar a qualidade de fornecimento de energia, que energia é um bem essencial, a gente sabe disso, a gente tem ciência disso, e a Equatorial está à disposição e quer andar junto com essa casa.